Olá, eu sou o Emanuel Campos e hoje nós vamos falar sobre simulação e inteligência no fatiador. Para isso nós vamos utilizar o software de simulação da Teton Simulation, que é uma plataforma de simulação que consegue trabalhar com análise de posicionamento do arquivo. A impressão 3D, como vocês sabem, é uma impressão que ela é, em geral, principalmente na FDM, anisotrópica, o que significa que eu não tenho a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Para isso, essa companhia chamada Smart Slice, a Teton criou o Smart Slice, uma plataforma que roda sobre o Cura, que é justamente para onde vamos. Dentro do Cura, nós vamos procurar aqui no Marketplace pela solução chamada Smart Slice. Então, Marketplace, plugins, Smart Slice. Eu vou instalar. Você precisa aceitar aqui quais são as condições de uso. E você precisa reiniciar o seu Cura para que as modificações tenham efeito. Muito bem, uma vez que eu estou aqui dentro, a gente vai procurar o plugin que nós instalamos e ele já está aqui em cima na parte superior da tela disponível como Smart Slice. A anisotropia ou isotropia é a propriedade que o material tem de ter a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Neste comparativo dos materiais que são ensaiados pela Stratasys, nós podemos ver aqui duas medidas apenas. Qual é a resistência a impacto no eixo X e qual é a resistência à temperatura, a deformação pela temperatura que esse material tem. Mas quando nós queremos analisar mais a fundo um material, nós precisamos explorar qual é a sua resistência ao longo de todos os eixos. Isso porque as camadas elas são depositadas umas sobre as outras com pressão e isso cria uma união, uma aderência entre as camadas, que por melhor que seja, sempre será o elo mais fraco desse trabalho. Quando nós realizamos um esforço que tenta tracionar ou delaminar as camadas, quando a força ela é perpendicular às camadas depositadas, nós temos a menor resistência mecânica, ao passo que se a força for paralela às camadas, nós temos a melhor resistência mecânica. Nos materiais da Stratasys que são ensaiados, nós podemos encontrar esse tipo de informação justo ao datasheet. No datasheet ou spec sheet, você vai encontrar as principais resistências mecânicas dos nossos materiais, não apenas nas medidas do SI, do Sistema Internacional ou do Sistema Imperial, como também quais são esses valores ao longo do melhor e pior eixo aplicado. Isso faz com que o impacto da peça no seu posicionamento da bandeja de impressão tenha grande impacto na resistência geral. Por exemplo, nós sabemos naturalmente que para fazer esse suporte para toalhas na impressão 3D, a melhor forma para fazer eles impressos é com eles deitados na bandeja. Isso porque o peso da toalha não vai tentar separar as camadas, ao contrário, seu peso irá derivar ao longo de todo o perímetro da peça se as camadas estiverem paralelas ao eixo do esforço, o peso da toalha no caso. E é isso que nós vamos querer avaliar se o nosso software é capaz de fazer. Então, obviamente, é preciso fazer o login antes. Em otimização, eu vou selecionar quais são os pontos que eu preciso manter ancorados, os pontos que não podem ser modificados. Qual é a força estimada que vai ser aplicada sobre nossa peça. O eixo que a força é aplicada. Qual o fator de segurança. O famoso coeficiente de cagaço.
aproximadamente 45 minutos para a aplicação dos resultados, variando pela massa, fator de segurança e a criação de uma malha interna. Olha que interessante. Bom, vamos fazer. No final do dia eu gostei muito do software, mas não consegui fazer uma simulação minha. Até removi agora do vídeo os exemplos de CAD, porque o meu computador não suporta a OpenGL 4.1, que é um requerimento não apenas do Teton Solutions, mas do MakerBot Print, do Cura 4.9, de uma série de outras ferramentas. Então é bastante complicado hoje fazer simulações em máquinas velhas, né? Vocês viram nesse vídeo que é da própria Teton, que a simulação numa máquina nova pode levar até 45 minutos. Então, dá para entender por que eles estão bloqueando máquinas mais antigas. O OpenGL está associado com a geração do seu processador. Isso diz se ele é compatível com OpenGLs mais recentes. E ele vem da placa gráfica. Então, NVIDIA, AMD, a Intel, onboard. Se a sua placa Intel tiver o driver mais atualizado, for compatível com as versões mais recentes, você deve alcançar o OpenGL 4.1. Caso contrário, não tem jeito. No final do dia eu fiz algumas simulações muito primitivas, usando a máquina da minha esposa, que é um MacBook um pouco mais novo. E lá a gente conseguiu descobrir alguns bugs e algumas coisas que são legais e assustadoras. Primeira coisa que é legal e assustadora é que a cada simulação que a gente faz na plataforma, o pessoal da Teton te manda um e-mail, dando sugestões, melhores posições, comentando o que deu errado, se deu errado, e muitas aqui deram errado. Então é legal, mas é um pouco assustador saber que cada simulação sua você vai receber um reporte por um analista. Eu não sei se isso continua depois que você assina a plataforma ou não, mas agora, durante o período de trial, foi muito bacana. O software é muito legal, eu subestimei, eu achei que ele dava só indicadores assim de melhor posição da peça, sólido oco, mas ele realmente chega a reconstruir a malha da peça para atender os requisitos que nós colocamos. E na hora de fazer a seleção de requisitos, aí vem uma outra descoberta. O software é muito criterioso com a qualidade da superfície da peça. Eu desenhei alguns ganchos no Tinkercad e não teve jeito de usar. No Tinkercad, por mais que você coloque lá mais faces no cilindro, os cilindros, os furos ficam facetados. Então, na hora que você vai marcar um cilindro como ponto de ancoragem, ele vai pegar só a facezinha do cilindro e não o furo todo. E aí o software enlouquece, não consegue fazer o cálculo. A mesma coisa na hora de colocar uma superfície onde a carga está atuando, tem que ser uma superfície muito bem feita. Então eu acabei migrando pro Fusion para fazer esse gancho, e foi onde a gente começou a descobrir esses erros. Um segundo ponto interessante do software, nessas trocas de figurinhas, ele ainda está em desenvolvimento. Nós chegamos a pegar um bug, e foi bem interessante que o pessoal da Teton colocou o corpo e a alma para resolver o problema. Então, se eu posso dar um parecer no final do dia, o software é grátis, cria o usuário por 14 dias. Cria usuário e senha na página da Teton Solutions, baixa no seu Cura e brinca com ele. Vale a pena explorar o quanto que esse software pode fazer de cálculos, de otimizações, resolver problemas. Mas um alerta, todos os dados que o software dá são indicadores. O pessoal lá pode não saber a qualidade do filamento que você comprou, se a sua impressora é com câmara aquecida ou mesa e cabeça aquecida, e aí vai criar um centro de uma peça muito alta com acúmulo de tensões, porque o centro esfria, a base está na mesa quente, a ponta está na cabeça quente. Então só o centro vai criar um acúmulo de tensões. Ele não sabe qual é a máquina que você está usando, a precisão e a qualidade. Então antes de pôr vidas, pessoas e objetos em risco, saiba que aqui você está tendo só um cheiro, um indicativo de que você está na direção certa. Mas você pode chegar a economias de até 60% de massa. Prototipando, testando, validando, descobrindo a correlação dos relatórios que a Teton gera com os materiais e máquinas que você utiliza, dá para fazer um progresso bem legal. Eu não sei os custos, a Teton não me mandou ainda a cotação de preços, mas por hora, com base no trial, eu altamente recomendo essa ferramenta. É muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.